E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Daniel Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Kathleen. e hoje viemos falar para vocês as 10 coisas que menos gostamos aqui na Irlanda. Bom, é isso, né, gente? A gente trouxe um vídeo anterior falando sobre o lado bom, né? E agora a gente tem que trazer o lado ruim. Nem tudo são flores, né? Temos que ser imparciais nas notícias. A gente vai começar com aluguel. Então, o aluguel aqui é caro, é bem caro. Vou mostrar para vocês alguns valores. Como eu falei no vídeo do custo de vida, consegue ser às vezes mais 50% do seu salário, dependendo do que você paga, tal, da sua casa, do seu quarto. Mas é uma coisa assim que, infelizmente, eu acho que não tem previsão, pelo menos, de mudar nos próximos anos. Faz um tempo já que é caro. Alguns falam que é uma bolha, tal, mas por enquanto é isso. Inclusive, eles fazem ano passado não, um pouco antes de começar a quarentena, eles estavam fazendo greves, né, e indo para as ruas para reivindicar a diminuição do aluguel. Mas não era nem, tipo, pessoas de fora, eram os próprios irlandeses, porque não tinha casa e não tinha aluguel, o aluguel era um absurdo. E é muito caro o aluguel aqui, tipo, você, como o Daniel disse, você gasta 50%, quase 50% do seu salário só com aluguel, né? E então, um dos motivos, pelo que eu entendo, é por causa da quantidade de pessoas que vieram para cá nos últimos anos, principalmente estudantes. E então teve uma demanda muito grande e a oferta era pouca. Agora estão construindo mais casas, tal, pode diminuir o valor nos próximos anos, mas por enquanto é isso. Então, mas a gente tem que pagar, então tá uma dessas coisas que a gente não gosta, mas não tem o que fazer, né? Bom, esse é um assunto um pouco tanto quanto delicado, né, na verdade. Ele envolve segurança, né, que a gente chegou a comentar um pouco sobre no vídeo anterior, pra quem não viu, né, entra aí no nosso canal e dá uma olhada. Mas eu acho que vou deixar pro Daniel falar sobre isso, porque eu não tive experiência, o Daniel já teve duas experiências com eles, né? E que são os moradores daqui, são os irlandeses mais, digamos, menos favorecidos, né? E se você quiser falar... Então, tem um pessoal aqui que eles são um pouco encrenqueiro. São um pessoal aqui um pouco de baixa renda e tal. Isso não justifica, claro. Não justifica. Tem gente pobre que é muito honesta e tranquila. Na verdade, eles ganham um auxílio muito bom do governo, eles ganham bastante assistência do governo, então eles não são de baixa renda. Tem uma galera até com baixa renda que trabalha e tudo mais. É porque eles devem... Eu acho que o governo passa muito a mão na cabeça deles, né? Até os próprios irlandeses falam sobre isso, dizem que o governo passa muito a mão na cabeça, que são crianças irlandesas. Adolescentes. Que já são... Eles são bem encrenqueiros. Pelo fato do irlandês ser briguento, eu acho que vem daí, né? Deve vir da cultura deles, tal, de ser briguento e tal. E eles são um pouquinho encrenqueiros até mesmo com os irlandeses, então às vezes você vê notícia deles, crianças mesmo, adolescentes, 15, 16 anos, tacando ovo no pessoal na rua. São casos isolados, mas acontece, e isso é uma das coisas que a gente vê e fica muito chateado em relação aqui da segurança do país. Por eles serem menores de idade, a lei protege eles e não há muito que a gente pode fazer. Então, em relação a isso, é questão da justiça mesmo. É só evitar. Vocês verem aqui na rua, vocês vierem para Dublin, para Irlanda, vocês vão ver quem são essas pessoas. E é só evitar andar pro outro lado da calçada, não querer trombar de frente, porque até mesmo pode sair um problema para você, caso você arrume encrenca com eles, né? Porque, como o Daniel disse, a polícia passa a mão na cabeça deles, né? E acaba que coisas que eles fazem, às vezes, são julgadas, tipo, coisa de criança. Mesmo que eles tenham 16 anos, tem gente até maior, tem um grupo aí que anda por aí, que eles são maiores de idade, mesmo assim, eles são tratados com um certo cuidado, até mesmo pela guarda, pelo julgamento dos outros, do mesmo ambiente. Então, essas pessoas que eles... se a guarda agredir algum deles, por exemplo, ou prender à força, alguma coisa assim, eles podem ser julgados também. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que ter esse cuidado, assim, quando a gente vê na rua e tal, quem vem pra cá normalmente sabe quem são essas pessoas. A gente acaba tendo que ter um cuidado dobrado, porque eles são agressivos, eles roubam.
Eles jogam coisas em você, esses dias a gente teve uma notícia de que eles jogaram uma moça dentro de um rio, empurraram. São, tipo, crianças que não sabem que não vai acontecer nada e acabam fazendo. Então, em questão de segurança, a gente tem uma grande segurança, mas existe essa parcela de pessoas que são os irlandeses, né? Não todos, óbvio, mas esses específicos, né? Como algumas pessoas que moram aqui sabem, ou que já visitou, já conhece, tipo, a todo mundo que vem pra cá, até os próprios irlandeses apontam, aqueles ali, eles são encrenca, entendeu? Você vê de cara que eles são encrenca, eles esbarram em você, tipo, eles não pedem licença, eles não são educados, então, tipo, isso é bem difícil, tipo, pra segurança, né? Cai um ponto aí em relação à segurança. Então, o inverno. O inverno aqui, a gente diz que tem todas as estações são lindas, porém o inverno aqui é bem difícil, ele judia um pouco, né? Lógico que a gente sabe que o inverno do Canadá, por exemplo, dos Estados Unidos, ele é bem mais rígido, né? Bem mais rigoroso, só que o inverno daqui, ele dá uma judiada da gente, né? Principalmente, eu sou de Rondônia, gente, lá é calor, um sol pra cada pessoa, então, tipo, São Paulo até que é um pouco frio, mas aqui... Então, tem dia que faz negativo, né? Faz -1, sensação de -9, -10, neva. E pra quem não tá acostumado com a gente que tá há pouco tempo aqui, ainda tá sentindo um pouco frio, judiado, dá aquela vontade de ficar na cama o dia todo. Mas eu espero que com o tempo a gente acostume, né? Como todo mundo é acostumado aqui. Mas é aquela coisa, aquele frio que você consegue sim sair de casa. É mesmo que você dá aquela preguiça. Dá uma preguiça. Sim. E então é uma das coisas que a gente não gosta quando tá muito frio. Tem dia que tá frio que tá tranquilo, mas tem dia que tá aquele... que você não quer sair da cama. Você tem que ir no mercado e você não quer. Hoje a gente foi no mercado com neve e foi muito difícil, porque a gente deixa de sentir as pontas dos dedos, então tipo, é difícil. Esse tema também é um pouco complicado, um pouco polêmico de explicar. Trouxemos 2 temas polêmicos. Sim. Esse é o outro, um falando dos irlandeses, agora vamos falar um pouquinho dos brasileiros, que é o quê? O brasileiro que importa o jeitinho brasileiro pra cá. Uhum. Bom, eu tive... Esse é só um dos exemplos, né? Mas, gente, aqui as pessoas, elas são muito honestas em relação a dias de folga e dias de deixar de trabalhar e tudo mais. Ao contrário do Brasil, que você precisa comprovar que você não pôde pro trabalho porque você estava doente, passando mal. Existem o sick day, que é o dia doente, né? Que você fica doente. Que é normal, gente. Todo mundo pode ficar doente. Uma vez por ano, todo mundo fica doente. E aí eles não exigem que você leve um atestado pra comprovar o que você sentiu, passou mal, ficou, sei lá, doente e não pôde ir pro trabalho. E brasileiro, por causa disso, faz muito isso, de faltar e falar, foi o day sick. Então, tipo, aí passa batido. Esses dias eu fui em um shopping, né? Esses dias não, faz um tempo já eu fui no shopping comprar uma bota e chegando lá eu encontrei uma brasileira que tava vendendo e a gente conversando e tudo mais. E ela me disse que no shopping não tinha muito brasileiro trabalhando, porque aqui, como a gente já comentou várias vezes, tem muito brasileiro. Aí eu perguntei, né, por que não tinha brasileiro, eles não contratavam. E ela me disse que brasileiro tem a má fama de tacar tô doente. E faltar. E aí acaba fazendo isso várias vezes e, né, deixando aquela fama de vamos, não quero ir, não sei o quê. Sem contar as inúmeras outras coisas, né, que brasileiro faz aqui, que a gente olha e fala, meu Deus, não faz isso. Então, a gente tá falando de uma parcela pequena, a maioria dos brasileiros são tranquilos, são de boa, trabalhadores e tal, sabe, que passou pra chegar aqui. Mas tem essa parcela que faz a má fama de todos os brasileiros. Que é o pessoal que sempre chega atrasado. Que, tipo, até no Brasil eu já ficava puto com isso. Aqui continua, tem muita gente que chega atrasada. O pessoal que é bem pontual, então tipo, pega muito mal pra gente. Tem esse negócio aí, ficar doente. Tem um pessoal que pediu o auxílio do governo e foi embora pro Brasil. Mas infelizmente a gente soube também de muita gente que fez isso no Brasil, né? Então, tipo, vocês importaram isso pra cá.
Vocês não, né? As pessoas que fizeram isso. E aí, tanto que saiu no jornal até que uma grande, tipo, número de brasileiros, eles foram específicos em falar brasileiros, estavam solicitando o auxílio sem, tipo, poder solicitar. Então, tipo, a gente olhou aquilo no jornal e falou, meu Deus, tipo, todos os irlandeses sabem, entendeu? A gente tem essa faminha. Não, tipo, e o pior de tudo é que não é um brasileiro aqui, outro ali, é todo mundo. Eles vão olhar pra todos os brasileiros e julgar, igual a gente faz, né, chinês. Não é todo chinês que vende coisa falsificada, mas a gente vai lá e fala, né, pastel de flango e tudo mais, que é erradíssimo. Mas, infelizmente, a gente tem essa mania e minoria dos brasileiros trouxe isso com eles. Então, mas uma coisa que a gente também não gosta aqui é o horário que os estabelecimentos funcionam. O que acontece é que para os trabalhadores que trabalham nesse estabelecimento é bom, porque os estabelecimentos fecham cedo. Mas para quem quer, por exemplo, um fim de semana sair, pegar um cinema, pegar um pub, uma balada, você vai ter que chegar em casa cedo. Sim, comparado com o Brasil, que os estabelecimentos às vezes funcionam 24 horas, tem muito restaurante, muitos bares e tal. Aqui não, eles têm que fechar, se não me engano, é 2 ou 3 horas da manhã, o máximo é ficar aberto. Até mesmo baladas, então é bem triste. É normal você andar na rua, sei lá, principalmente no verão, que o sol ele estende o dia, então ele vai até 11 horas, você vê meninas, homens, saindo todos produzidos pra ir pra balada. E chega a ser engraçado, tipo, que aquela toda super produção pra ir pra balada e chegar lá umas 11 horas, 10 horas, normalmente eles chegam em balada 10 horas pra sair 3 horas da manhã, tipo. E normalmente no Brasil, 11 horas, a galera tá indo pras baladas, né? Começando a se arrumar. Exatamente. Aqui não, aqui eles já estão lá, já estão bebendo, já estão curtindo, porque sabem que tem que voltar cedo, porque aqui eles fecham cedo. Sim, e também tem o horário que você pode vender bebida aqui também. Se eu não me engano, dia de semana a partir de 10h30 da manhã até 10 horas da noite. E fim de semana só meio-dia e meio começa a vender bebida. Então, se você precisar, você vai ter que comprar de lote mesmo, deixar em casa, porque de madrugada você não vai achar nenhum lugar, ou até mesmo de manhã, pra quem gosta, né? Então, todos os bares, eles fecham o mesmo horário. Então, não é que tipo, você vai sair de um e ir pro outro porque um fechou e o outro tá aberto. Não, é todos os bares. A cidade inteira fecha aquele horário. E aí, isso é ruim, tanto que todos os mercados também só começam a vender bebida a partir daquele horário X. Todos os mercados, não tem exceção. E aí, não tem o que fazer. Infelizmente, tipo, é aquele ponto. A burocracia, principalmente na parte bancária aqui. Para quem chega estudante, quem chega assim sem um histórico pela primeira vez no país, você precisa de ter uma conta no banco, né, que você vai trabalhar, vai ter que receber. E às vezes os bancos, eles implicam um pouco para você abrir uma conta, às vezes até mesmo negam para você abrir a conta naquele banco, mesmo você tendo todos os documentos, comprovante de residência, o seu passaporte, o cartão da imigração aqui dizendo que você pode morar aqui tranquilo. Eles às vezes implicam. Quando você abre a conta, você tem que ir no banco para enfrentar aquela fila. Tem muitas vezes você tem que ir no banco só para assinar um papel que você podia fazer pelo internet banking ou até mesmo pelo telefone. Não, aqui eu tenho que fazer isso. Uma das outras coisas que a gente colocou aqui na lista, a gente já falou sobre ela, que é dividir a casa com estranhos. A gente colocou nessa parte aqui que não gostamos, mas isso depende muito da sua experiência, do que você teve. Infelizmente, a gente não teve uma experiência tão boa, né? Lógico que eu conheci pessoas maravilhosas, né? Que provavelmente estão assistindo esse vídeo, né? Mas a gente também não teve uma experiência, assim, 100% agradável em alguns casos, porque, gente, a gente tem um BBB sem câmeras, é isso, aceitem. A gente tem que lidar com pessoas de personalidades muito diferentes. Normalmente aqui a gente divide limpeza de casa na semana, né? Quando você mora com mais de uma pessoa. E aí fica uma bagunça, às vezes a pessoa não quer limpar, às vezes as pessoas não concordam com o que você falou. E tipo, tá certo você não concordar, tá certo você querer expor sua opinião, tá certo você, tanto que tipo, acontece comigo, acontece com qualquer pessoa, mas é muito difícil isso, não é tipo igual seu pai, sua mãe, seu irmão, entendeu? Que você tem aquele vínculo, são pessoas estranhas e tendo que lidar com pessoas com personalidades diferentes. Então é isso, morar com estranhos
que você nunca viu na sua vida, você não conhece, você não sabe de onde veio e, tipo, some alguma coisa, você fala, foi fulano, foi ciclano. E, tipo, sabe, essa desconfiança também é bem chato. Eu não tive experiência, mas eu já ouvi pessoas comentando sobre isso, de perder alguma coisa e achar que a outra pessoa fala, gente, que absurdo. Graças a Deus eu não tive essa experiência, mas eu tive experiências ruins, né? A gente teve experiências ruins com pessoas e o que todo mundo tá sujeito, infelizmente. E é o que a maioria das pessoas comentam aqui é sobre isso, que querem encontrar um lugarzinho só pra mim, porque não dá pra morar com estranhos, né? E infelizmente você acaba indo pra algum lugar assim, não conhecendo ninguém e morando com gente estranha. Às vezes você pode dar a sorte grande de conhecer a pessoa que vai ser sua amiga, que vai ser sua companheira aqui. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoas encantadoras, mas também tem, né, o outro lado da moeda. Sim, são pessoas, né? Tem pessoas boas, pessoas legais, pessoas chatas e pessoas ruins. Então, é isso, é da sorte. Por isso que é bom você sempre conhecer a galera que você vai morar antes, quando você tá procurando uma casa e tal. Conhece o pessoal, fica sabendo das regras da casa, é bem importante. Saber o que cada um vai fazer, porque se não tiver regra, aquilo lá vai virar anarquia o negócio, né? E lembrando sempre, gente, quando você for escolher a casa, aqui tem muito disso. Quem escolhe pra morar com você são as pessoas da casa. Mas vocês têm que entender que vocês também têm que escolher. Não é porque, tipo, você foi visitar 30 casas e alguém disse sim, e você não se sentiu à vontade naquele lugar, que você tem que ficar, né? Se você não se sentiu à vontade com as pessoas que estão ali morando naquela casa, e mesmo aquelas pessoas terem dito sim pra vocês não são obrigados a ficar naquela casa. Apesar de, normalmente, quem escolhe pra morar na casa são quem já tá morando na casa, que eu acho que já é um ponto bom pra quem tá morando na casa e ruim pra quem tá vindo, né? Então, a gente colocou na lista também uma coisa que a gente não gosta muito é de fazer compras. Mas por que a gente não gosta de fazer compras? É porque a gente tem que fazer compras semanalmente. As coisas aqui estragam muito, muito rápido. E não adianta comprar muita coisa, você vai comprar, vai estragar, vai ter que jogar fora. Então você tem que ir lá no mercado toda semana e fazer a sua compra. Porque no Brasil a gente tá acostumado a comprar mensalmente, uma vez no mês você vai lá, carrinho gigante lá, enche seu porta-malas e já era. Não, aqui você tem que perder 1-2 horinhas na sua semana pra fazer a compra. Algumas casas têm geladeiras são pequenas, principalmente para quem divide a casa com outras pessoas. Dependendo do tamanho da geladeira, seu espaço vai ser pequeno e tal, então você não vai ter muito espaço para guardar as coisas, vai ter que ir lá e toda semana encher sua geladeira. Então, o boiler. O que é o boiler? O boiler é um tanque que a sua água fica lá e aquece por gás ou energia. O que acontece? É que aqui, muitas casas, as mais antigas, não tem chuveiro elétrico. Então, você tem que ligar o seu boiler, aquecer seu boiler para aquecer sua água do banho. E geralmente isso não é instantâneo. Você tem que ligar uns minutinhos antes, uns 15 minutos, né? O ideal é, né, se o boiler não for velho, porque senão você vai ter que esperar uma meia hora antes de tomar banho, ligando o boiler e também aquecendo a casa, né? Então, você chega do trabalho, você quer tomar aquele banho, dar aquela relaxada, mas não, você tem que ligar o carinha lá, aquecer seu banho. E muitas vezes acontece, se alguém tomou banho antes de você, você tem que esperar mais tempo ainda, porque aquela água que estava quente já esfriou, já veio água nova. Imagina uma casa com 18 pessoas, gente. Deus me livre. É o dia inteiro o boiler ligado pra todo mundo tomar banho. Sim. Infelizmente, esse é um ponto negativíssimo daqui, porque você ter que esperar pra tomar banho, a água esquentar todo santo dia é muito duro. Se você morar numa casa com chuveiro elétrico, fique nela pra sempre. Mesmo com 18 pessoas. E uma outra coisa que a gente também colocou na lista que a gente não gosta muito aqui de como é o jeito de limpar a casa. De como é o jeito de limpar a casa. Então, aqui é muito difícil porque não tem... O piso normalmente ou é carpete ou é piso laminado, né? Então, você não consegue varrer e jogar uma água e fazer essas coisas assim, ou passar um pano bem passado, assim, digamos. Porque você tem que ter um cuidado maior, né? Tanto que também as paredes aqui, se você pode ver, uma parede ela é um pouco mais fina. Então você não pode jogar uma água, não pode passar um pano muito molhado. Se tiver mancha, alguma coisa, você não pode fazer isso. E o banheiro também, o ralo, ele só tem na parte do chuveiro. Então se você for lavar o banheiro, esquece de jogar água no banheiro. Porque o banheiro aqui só tem um ralo e normalmente ele é dentro de um box. E o box, ele é mais altinho, então
Ou quando não é box, ele tem a banheira. E aí você não consegue jogar água no banheiro inteiro, fazer aquela lavada e tal. Tanto que quando eu vou lavar o banheiro daqui de casa, é uma luta, porque eu jogo água, mas aí eu fico, tipo, quase 2 horas secando, porque eu uso o mop. O mop, pra quem não sabe, é tipo um pano, tipo um rodo, só que com pano pra secar água. Então, tipo, você vai passar eu fico 2 horas passando o mop e secando a água pra poder limpar tudo. Mas é muito difícil comparado ao Brasil. E casa com carpete é horrível, é quentinho. Principalmente quem tem rinite, sinusite, todos os ites da vida, né? Então a casa fica... O carpete, por mais que você limpe muito, muito bem, passe muito, muito aspirador, fica ainda aquela sensação de sujeira, sabe? Pra quem tá acostumado no Brasil jogar água em tudo e depois secar, ou deixar aquilo no sol que seca e tal, aqui não, é diferente. Tem que limpar com um paninho, produto, e não é a mesma coisa, né? Sem contar é costume, eu acho, né? Até mesmo pra passar pano nas coisas, você tem que passar com um produtinho assim, assado. Não é de qualquer jeito, porque senão você pode estragar as partes da casa e é muito difícil. É muito difícil. É chato, né? Chato, exatamente. Essa é a palavra certa. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Também tem essas opiniões polêmicas, né? Algumas dessas já estão preparando vocês pra quando vocês vierem pra cá. E outras são, tipo, pra vocês acharem, talvez vocês podem achar diferente, né? Gostar de gente, gostar de e querer morar numa casa com 18 pessoas. Não se importar em ir amar ir no mercado 1 ou 2 vezes por semana, então, ou todo dia. Varia de pessoa pra pessoa. A gente particularmente não gosta dessas coisas ou sente dificuldade em saber se adaptar, né, a essas coisas, mas não anula, né, a experiência maravilhosa que a gente tem aqui. Sim, são só pontos que a gente acha um pouco negativo, mas isso é normal em todo lugar, né? Comenta aqui embaixo, fala pra gente o que você achou, alguma coisa espantou você não sabia que existia aqui, como era, tal. Comenta aqui pra gente. Diz aí o que você quer ver mais nesse canal aqui, que a gente tá trazendo conteúdos pra vocês aqui sobre a Irlanda, a Europa e mundo. E é isso aí. Até a próxima. Um beijo pra vocês e até a próxima, galera.